Nós vamos ler a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Esse texto diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Nós vamos meditar então sobre o tema as marcas de uma igreja verdadeira. As marcas de uma igreja verdadeira. Está absolutamente claro que o apóstolo Paulo entrou na Macedônia, cuja capital era Tessalônica, por expressa orientação do Espírito Santo. Mas a escolha da cidade de Tessalônica, a capital da província, para plantar uma igreja, foi a estratégia missiológica do apóstolo Paulo. Estamos certos disso, de que Deus é o Deus que escolhe os obreiros e dirige a obra. Deus é aquele que abre as portas para a pregação do Evangelho e abre os corações para a mensagem. E desta maneira, em apenas 3 semanas, o apóstolo Paulo planta uma igreja na capital da província da Macedônia. Na época, uma cidade com 200 mil habitantes. E aquela igreja que nasceu num parto de dor, de perseguição, transforma-se numa igreja modelo e numa agência missionária que há de alcançar as províncias circunvizinhas e todo o território então conhecido. Eu estou certo de que os atributos desta igreja de Tessalônica ainda são luzeiros, que devem clarear a caminhada da igreja nos dias contemporâneos. Eu chamo a sua atenção, então, para as lições desse texto. Nós vamos examinar esse texto em 5 pontos bem distintos. Em primeiro lugar, vamos olhar uma saudação carinhosa, versos 1 e 2. E nós vamos primeiramente notar, o primeiro ponto são os remetentes da carta. Versículo 1, Paulo, Silvano e Timóteo. Esses são os 3 remetentes da carta. Eu estou certo de que, por uma questão de fidalguia, o apóstolo Paulo insere o nome de Silvano e de Timóteo como remetentes da carta, embora a carta é uma carta paulina. A autoria é de Paulo. Mas porque estes irmãos são companheiros dele nesta viagem missionária, ele tem o cuidado de inseri-los também como remetentes desta carta. Trata-se de homens fiéis a Deus e à igreja. Trata-se de pastores do rebanho, não de exploradores do rebanho, como nós veremos no capítulo 2, se Deus nos permitir, na próxima quarta-feira.
Vamos olhar um pouquinho sobre cada um desses personagens. Primeiro, Paulo. A palavra Paulo significa pequeno. E é uma descrição muito antiga de Paulo, curiosa. A gente não tem muitos documentos sobre isso, mas há um documento sobre Paulo que diz o seguinte, que ele era um homem calvo, de pernas tortas, um homem de forte estrutura, de pequena estatura, de sobrancelhas que se encontravam, de nariz grande e curvo, mas um homem cheio de graça, que às vezes parecia um homem, outras vezes parecia um anjo. É notório você perceber que ele não se intitula Paulo apóstolo, apenas Paulo. Por quê? Possivelmente é que ninguém em Tessalônica, na verdade na Macedônia, questionou o apostolado de Paulo. Por isso ele não precisa dizer Paulo apóstolo. Ele não precisa evocar sua posição nem seu título, porque tratava-se de uma igreja que não questionava, não duvidava do seu apostolado, da integridade do seu ministério. Então ele não precisa se auto-intitular apóstolo. Quem é esse Silvano aí? Silvano é o nome próprio romano, enquanto Silas, mais conhecido nosso, é a versão do nome grego. Então, Silvano é o mesmo Silas, e se você quiser ir para o latim, é Silvanus. Então, esse Silvano aí é Silas. E esse Silas era um líder entre os irmãos e um profeta. Silas acompanhou Paulo na segunda viagem missionária em lugar de Barnabé. Você se lembra que houve um entreveiro entre Paulo e Barnabé por causa de João Marcos. Barnabé se separou de Paulo e Silas acompanhou Paulo nessa segunda viagem missionária. E não somente isso, mas Silas é preso com Paulo em Filipos, é açoitado com Paulo em Filipos. Somos informados de que Silas também era um cidadão romano, do mesmo jeito que Paulo, e ele se engaja com Paulo na evangelização de Tessalônica, de Bereia e de Corinto. Timóteo era nativo de Listra, pai grego, mãe judia, esteve com Paulo na segunda viagem missionária, na terceira viagem missionária. Depois ele foi enviado por Paulo a Éfeso, foi pastor de Éfeso, esteve com Paulo na primeira prisão em Roma. Quando Paulo estava preso a segunda vez em Roma, Paulo o convoca a Roma para estar com ele antes do seu martírio. São esses três homens os remetentes desta carta. Quem são os destinatários da carta? Segundo ponto. Note aí uma coisa interessante. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. É notório isso, porque nós temos duas coisas aqui interessantes. Primeiro, era uma igreja do povo. Não era a igreja de Tessalônica, era a igreja dos Tessalonicenses. Paulo está querendo dizer com isso que a igreja não é um prédio, nem a igreja é apenas um instrumento denominacional ou uma instituição. A igreja é o povo. Às vezes a gente confunde igreja com estrutura, confunde igreja com organização, confunde igreja até mesmo com templo. E Paulo diz que a igreja são as pessoas. E desta maneira ele não se dirige apenas a um grupo da igreja, ele se dirige à igreja dos Tessalonicenses, porque na igreja todos têm o mesmo valor, todos têm a mesma importância. Mas o segundo ponto, que era uma igreja estabelecida em Deus. A igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. O que significa isso? Que a igreja, ela está inserida em Deus e Deus está inserido na igreja. A igreja vive em Deus e Deus vive na igreja. É como se Deus fosse a atmosfera em que a igreja vive. Como você é tragado pelo ar, você não vive fora do ar, você depende do ar, você não pode sobreviver se você não tiver o ar. Da mesma maneira a igreja vive em Deus, sobrevive em Deus. Se ela não está em Deus, ela pode ter estrutura, ela pode ter organismo, ela pode ter organização, mas ela não é a igreja de Deus. A igreja está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Note em terceiro lugar aí as bênçãos da carta. Graça e paz a vós outros. É interessante isso. Graça é um dom imerecido e paz é o resultado da graça. Graça é a causa da salvação, paz
é o resultado da salvação. Essas duas bênçãos falam então da causa da salvação e do efeito da salvação. Ele pede graça, porque não há salvação sem graça. E ele pede paz, porque onde tem salvação e onde tem graça, tem a paz de Deus. Nós poderíamos sintetizar assim: a graça é a fonte e a paz é a corrente de água que emana dessa fonte. Se você tem graça, você tem paz. Se você não tem graça, você não tem paz. Quem tem paz é porque antes já recebeu graça. E quem já recebeu graça pode experimentar essa paz. Vamos ao segundo ponto. Primeiro, então, uma saudação amorosa. Segundo ponto, uma gratidão copiosa. Versículos 3 a 5. E a primeira coisa que você vai notar aí é um testemunho formidável. Damos sempre graças a Deus por nós, por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, 3 coisas: operosidade da vossa fé. Segundo, abnegação do vosso amor. Terceiro, firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Não sei se você percebeu, Paulo está listando aqui as 3 virtudes cardeais do cristão: fé, amor e esperança. Estas 3 virtudes caracterizam a maturidade de uma igreja. Como é que você pode saber que uma igreja é madura? Se ela tem fé em Jesus, se ela tem amor por Deus e uns pelos outros, e se ela tem uma viva esperança em Deus, e uma viva esperança na segunda vinda do Senhor Jesus. Vamos notar esses 3 pontos mais particularmente. Primeiro, esse verso 3 está falando de uma fé que produz obras. Operosidade da vossa fé. Note você que onde tem fé verdadeira, tem que ter obras. Porque a fé sem as obras é morta. Então, se alguém diz eu tenho fé, mas não tem obras, essa fé não tem valor. Não existe aquele tipo de fé mística, desassociada da realidade da vida. É claro que Paulo está falando que é fé mais obras, é fé que produz obras. A salvação é pela fé somente, mas esta fé não vem sozinha, ela é acompanhada de obras. E aí, é interessante encontrar a palavra que aparece aí para operosidade, é uma palavra grega que significa trabalho ativo, governado e energizado pela fé. Que trabalho era esse? Assistir os doentes? Fortalecer os fracos? Consolar os tristes? Podia ser. Mas se você olhar o contexto, você vai notar uma coisa. À luz dos versos 6 a 10, o grande trabalho é que esta igreja, depois de alcançada, se empenhou em alcançar os inalcançados. Esta igreja tornou-se uma agência de evangelização na província da Macedônia, na província da Acaia e além fronteira. Segundo lugar, note comigo aí, abnegação do vosso amor. Essa palavra abnegação, talvez ela não nos ajude a entender muito bem, porque a gente é levado a achar aí apenas na questão de abrir mão, de você honrar o outro primeiro, você dar espaço para o outro primeiro, isso que traz a ideia de abnegação. Mas quando você vai olhar a palavra grega para isso, é uma palavra que também envolve trabalho. Aliás, a palavra aqui é não só trabalho como está lá de operosidade, mas é um trabalho mais forte, é um trabalho exaustivo. É um labor que leva você ao cansaço, ao suor e à fadiga. Pensa você naquele trabalhador braçal que emprega todas as energias do seu corpo, que estica todos os músculos do seu corpo. É um trabalho que é extenuado, que emprega toda a força, todo o vigor e toda a energia de uma pessoa. É essa palavra que Paulo está usando aqui, para a abnegação do amor. O que ele está querendo dizer com isso é o seguinte: nós evidenciamos o nosso amor por Cristo, por aquilo que nós fazemos para Ele. Nós evidenciamos o nosso amor uns pelos outros, na medida em que nós nos dispomos, nessa medida, em servirmos uns aos outros. A medida da exaustão. Terceiro lugar, ele vai falar aqui da firmeza da esperança. A palavra firmeza aqui também é preciso entender,
Porque Paulo vai usar aqui uma das palavras mais lindas do grego no Novo Testamento para descrever firmeza. Na verdade, essa palavra é muito mais traduzida por paciência. Era a palavra usada para paciência diante de circunstâncias adversas. Essa é a paciência triunfadora. Não é aquela paciência estoica, que você trinca os dentes e diz, eu vou aguentar firme. E você está gemendo e está chorando, mas está ali como um herói, estoico, aguentando a coisa. Não, não é esse tipo de paciência que ele está falando. Ele está falando de uma paciência que você aguarda com expectativa, com alegria, triunfantemente. O que ele está querendo dizer com isso? A marca de um cristão maduro é aquele que aguarda desta maneira a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Tem uma viva esperança. Segundo lugar, ele fala de uma prova irrefutável. Olha o verso 4. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Agora ele vai falar de uma prova irrefutável. Esses irmãos estavam evidenciando as 3 virtudes cardeais da maturidade, fé, amor e esperança, e eles estavam dando provas de que era um povo escolhido de Deus, amado de Deus. Fato interessante, você pode saber se você é uma pessoa eleita. De vez em quando eu sou abordado por algumas pessoas que ficam inquietas e dizem, mas como é que eu posso saber se eu sou eleito? E se eu não sou eleito? Você pode saber que você é. Você pode ter convicção disso. Você pode ter noção disso. E Paulo escreve isso dizendo o seguinte, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. A vida deles provava que eles eram eleitos, escolhidos de Deus. E um ponto importante é que Deus nos escolhe para a salvação, para a fé, para as boas obras, para a obediência, para a santidade, para a verdade, de tal maneira que nunca, jamais, a eleição é algo que vai estimular a frouxidão, o descaso, a desobediência, o relaxamento. Ao contrário, vai nos estimular a uma vida de obediência, de pureza, de repreensibilidade, de santidade e de obediência à palavra de Deus. Terceiro ponto. Olha aí comigo o versículo 5, o impacto inegável. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Vejam vocês que este evangelho chega em Tessalônica de 3 formas. Primeiro, chegou em palavras. Não somente em palavras, significa que chegou também em palavras. E se você se lembra do que nós falamos quarta-feira passada, Paulo usou 4 métodos para apresentar a palavra para aquela igreja durante os 3 sábados na sinagoga. Primeiro, ele arrazoou com eles. Segundo, ele expôs a palavra. Terceiro, ele demonstrou a palavra. E terceiro, ele anunciou a palavra. São métodos, todos os 4 métodos, visavam atingir o intelecto, o entendimento, a razão, a compreensão das pessoas. Quando você prega a palavra, você desafia a mente das pessoas. Você desafia o entendimento das pessoas. A mensagem, ela é inteligível, a mensagem é compreensível, e Paulo então prega esta palavra, levando as pessoas a entenderem a mensagem. Agora um ponto, e aí esse é o foco que ele está querendo aqui. Paulo não dependeu das suas habilidades, eloquência, sabedoria, estratégias, retórica, métodos. Ou seja, a pregação de Paulo não foi um mero discurso. A palavra não chegou lá apenas como um belo discurso, não apenas em palavras. Segundo, chegou em poder no Espírito Santo. A palavra poder aqui é a palavra dinamis, de onde vem a nossa palavra portuguesa dinamite. Você não emprega dinamite para explodir areia, nem lama. Você emprega dinamite para explodir rocha, pedra. O que Paulo está querendo dizer é que se do ponto de vista físico a dinamite apenas tem um caráter destrutivo, o evangelho que chegou em Tessalônica tem um poder destrutivo e um poder construtivo. O poder destrutivo do evangelho é que você lê no verso 9 que quando eles receberam o evangelho, eles abandonaram seus ídolos.
O Evangelho destruiu a idolatria daquele povo. E o aspecto positivo é que eles se converteram a Deus. Este Evangelho é um poder que bota por terra aquilo que não agrada a Deus e constrói aquilo que exalta a Deus. E se você perceber, o que Paulo está querendo dizer com isso, irmãos, é o seguinte. Ele, quando chegou em Tessalônica para pregar, ele entendeu uma coisa. Sem poder não há pregação. Não existe pregação sem a ação do Espírito Santo. Na verdade, pregação é a ação divina. Mark Lloyd Jones chega a dizer que pregação é lógica pegando fogo. Pregação é teologia em chamas. Pregação é teologia que extravasa de um homem que está em chamas. E ele disse, a palavra não chegou até vós, o Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo no poder, no Espírito Santo. Paulo era um homem que pregava aos ouvidos e pregava aos olhos. Ele falava e ele demonstrava. Ele tinha palavra e ele tinha poder. Terceiro lugar, olha comigo aí. Chegou também em plena convicção. Convicção de quem? Convicção de quem pregava. Convicção dos embaixadores. E o que é isso? Quando Paulo estava pregando, ele sabia o que estava acontecendo. Ele tinha noção de que os corações estavam sendo tocados, não por causa dos seus métodos, não por causa do seu discurso. Ele tinha convicção de que a obra estava sendo operada pelo poder de Deus. Ele tinha consciência disso. Ele sabia desse detalhe. E sabe, irmãos, que coisa maravilhosa é quando nós podemos entender essa verdade. E como a igreja precisa desse fato. Se você perceber a história dos profetas, pega lá, por exemplo, a história de Elias, quando aquela mulher vai dizer para ele, de Sarepta, agora eu sei que tu és um homem de Deus e que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Elias sabia disso. Quando Eliseu chegou no quarto daquele menino, filho da mulher de Sunem, e ele estava morto, e ele põe o bordão no rosto daquele menino morto, ele tinha convicção do que Deus estava para fazer. Então, quando Paulo diz que o Evangelho chegou em convicção, ele sabia que ele estava sendo apenas um instrumento de Deus. Ele estava sendo possuído por Deus, para pregar a palavra de Deus, no poder de Deus, para alcançar os corações. Terceiro ponto, uma imitação grandiosa. Olha comigo aí os versos 6 e 7. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Algumas coisas eu destaco. Primeiro, a igreja imitou o modelo certo. Quem que ela imitou? Ela imitou, note você, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Por que não está invertido? Por que a igreja não imitou o Senhor e depois Paulo, Silas e Timóteo? Não poderia ser a ordem mais lógica? Na verdade, o que Paulo está dizendo é que o mundo precisa ver Deus em nós, em primeiro lugar. Você se lembra que quando o Senhor Jesus aparece para João na ilha de Pátimos, em glória, e quando ele se volta para ver quem falava com ele, o que ele viu? Ele não viu o Senhor, ele viu 7 candeeiros. E no meio dos candeeiros ele viu Jesus. O que significa isso? Que antes do mundo ver Deus, o mundo precisa ver Deus na igreja. O mundo só vai imitar a Deus quando ver Deus na vida da igreja. E note você que a palavra imitar aqui, a palavra mimetai, de onde vem a nossa palavra portuguesa, mimetismo, é imitar outra pessoa, particularmente para seguir o seu exemplo e seguir o seu ensino. Na verdade, esta igreja abraçou não apenas informação, mas transformação. Ela não apenas recebeu boa teologia, ela recebeu também boa vida, uma nova ética. Segundo lugar, a igreja recebeu a mensagem certa. Olha comigo aí o verso 6. Com efeito vos tornastes imitadores nossos do Senhor, tendo recebido a palavra. Tendo recebido a palavra.
Mesmo sob um forte clima de hostilidade e perseguição, a igreja nasce de maneira saudável. Por que esta igreja impactou o mundo da época? Porque ela recebeu a palavra. Ela nasceu com um DNA saudável. Ela nasceu de uma semente boa. Ela não recebeu ensinos de homens, doutrinas de homens, costumes de homens, regras de homens. Ela recebeu a palavra de Deus. E se você perceber, eu creio firmemente nisso, que a maior necessidade da igreja hoje é receber a palavra. Os púlpitos estão pobres da palavra, os púlpitos estão vazios da palavra, as igrejas estão carentes da palavra. Muitas vezes o povo está faminto porque o púlpito está pobre, porque não há palavra. Há experiencialismo, há tantas outras novidades que surgem, que vêm, que vão e que passam, mas a igreja precisa da palavra, e aquela igreja recebeu a mensagem certa, ela recebeu a palavra de Deus. Terceiro lugar, a igreja teve a reação certa. Olha aí no versículo 6 ainda, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa. Note vocês que foi porque esta igreja recebeu a palavra que ela não se escandalizou quando chegou a tribulação. Muitas pessoas hoje abandonam a fé. Por quê? Porque a pregação que não dá a palavra diz o seguinte: não, você aceita Jesus, você recebe a Jesus, você vem para o Evangelho, que todos os seus problemas vão estar resolvidos. Você não vai ficar mais doente, você não vai ter problema financeiro mais, você não vai ter mais dificuldade na vida. E aí, quando chegam as provas, quando chegam as tempestades, a pessoa diz: bom, não foi esse Evangelho que eu abracei, não é esse Evangelho que eu quero. Paulo prega o Evangelho, prega a palavra, e desde o início ele alertou aqueles irmãos: olha, vocês vão passar por dificuldades. Eu não estou prometendo para vocês aqui uma viagem fácil, estou prometendo para vocês uma chegada segura. Eu não estou prometendo para vocês ausência de luta, eu estou prometendo para vocês vitória garantida. A diferença entre um salvo e um perdido não são as circunstâncias da vida. Às vezes, meus irmãos, pessoas não crentes passam a vida inteira com circunstâncias mais fáceis e mais favoráveis do que um crente. Vocês já viram isso? Claro que viram. Olha o Salmo 73. Asaf está olhando da sua janela para os ricaços. Diz: puxa vida, aquele pessoal tem uma vida melhor que a minha. Olha lá. Ele tem dinheiro. Ele tem amigo. Ele tem saúde. Olha para mim agora. Eu sou crente. Eu sou piedoso. Toda manhã estou sendo castigado. É paulada em cima de paulada na minha cabeça. Eu acho que a vida dele está melhor que a minha. E chegou ao ponto de invejar o ímpio. Até que parou para entender uma coisa. O dia que vai revelar quem é quem, não é o dia da bonança, é o dia da tempestade. É o dia da tempestade. A casa que está construída sobre a areia e a casa que está construída sobre a rocha tem a mesma estrutura. Só um detalhe: não tem o mesmo fundamento. Mas sobre ambas as casas cai a mesma chuva no telhado, sopra o mesmo vento na parede, bate o mesmo rio no alicerce. Uma casa fica de pé, a outra cai. Esse é o ponto. Eles receberam a palavra, eles foram construídos sobre a palavra, por isso eles não se escandalizaram quando as tribulações chegaram. Quarto lugar, a igreja tornou-se um modelo certo. Olha o versículo 7. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Acaia e na Macedônia. Veja que esta igreja primeiro imita, depois ela fica sendo exemplo. Olha que interessante. Primeiro ela olha no espelho, imita alguém. Daqui a pouquinho ela não precisa imitar. Daqui a pouquinho as pessoas é que estão imitando ela. Agora ela deixou de ser apenas imitadora para ser modelo, para ser paradigma, para ser exemplo. Significa o seguinte, irmãos, que essa igreja amadureceu. Nós precisamos ser exemplo para as pessoas. Quero chamar a sua atenção para a palavra que Paulo usa aí. A palavra que Paulo usa aí para modelo é uma palavra muito interessante que você vai saber. É a palavra tipos do grego. Eu sou da geração, e muitos de vocês são da geração que antecedeu o computador. Eu fui da geração que tinha que ir para uma escola de datilografia. Eu dou graças a Deus porque eu fui para uma escola de datilografia quando era adolescente. Isso resolveu muita coisa na minha vida.
E você se lembra que você bate o dedo na tecla, e ali tem uma coisa que se chama tipo. Tipo. E aquele tipo imprime junto com aquela fita de carbono, aquela fita que tem uma tinta, aquele sinal no papel. Isso é tipo. Isso é o tipo. O que Paulo está dizendo é que esta igreja agora está imprimindo nos outros sua vida, seu exemplo, suas atitudes, sua postura, sua ética, sua teologia. Esta igreja está se transformando em modelo para outras pessoas. Que coisa maravilhosa. É como se elas estivessem imprimindo nos outros a própria vida do Senhor Jesus. Quarta lição, uma influência auspiciosa. Uma influência auspiciosa. Versículos 8 e 9. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Alguns pontos eu chamo a sua atenção. Primeiro, uma repercussão abrangente. Verso 8, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor. É interessantíssima essa palavra. Repercutiu, ou ecoou. Essa palavra na língua grega é a palavra de onde vem a nossa palavra portuguesa eco. Eco. A ideia básica era esta, de soar como uma trombeta, ou soar como um sino, ou soar como um trovão. Esta palavra traz a ideia de um barulho tumultuoso, como o ruído do mar, ou como o ruído de uma multidão. Daí veio, dessa palavra aqui, é que veio a nossa palavra eco. É alguma coisa que reverbera um som para longe. E o que é que Paulo está querendo dizer com isso? A igreja de Tessalônica é como que uma caixa acústica de Deus. É como um alto-falante de Deus. A igreja de Tessalônica foi como que um trovão de Deus, como uma trombeta de Deus, que fez soar para além das suas fronteiras a mensagem de Deus. Esta é a ideia que Paulo quer passar aqui. Ela fez ressoar, repercutir, como que um eco que sai espalhando o som do evangelho por onde esta igreja estava e além fronteiras. O fato interessante é que o verbo está no perfeito e por isso denota uma atividade continuada do som. Assim, a igreja era uma espécie de caixa acústica por meio da qual o evangelho era espalhado pelas áreas em derredor. Segunda coisa, uma conversão evidente. Olha aí, versículo 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus. O que é conversão, irmãos? Quais são os dois elementos da conversão? Você sabe que há uma diferença entre regeneração e conversão. Regeneração é uma obra do Espírito Santo em nós em que nós não temos consciência. Nenhuma. Assim como uma criança, quando ela é gerada, um ser é gerado, ele não tem nem participação e nem consciência de quando ele é gerado. O Espírito Santo produz em nós esta nova vida. De que maneira? Você se lembra como Jesus foi gerado? O anjo Gabriel disse para Maria, descerá sobre ti a sombra do Onipotente. E o ente que há de nascer de ti será filho do Deus Altíssimo. Então veio a palavra, e o Espírito Santo fertiliza a palavra, e daí nasce um ser. O que acontece com o novo nascimento? Nós somos gerados da divina semente. Quando alguém escuta a palavra de Deus, e o Espírito Santo age nessa semente, essa semente, ela é fertilizada pelo Espírito, e então brota daí uma nova vida. Isso é a regeneração. E a conversão, o que é a conversão? A conversão é o lado externo, público, da regeneração. Na conversão nós temos não só consciência, mas nós temos
participação. E eu vou explicar o que é participação. Não é que nós participamos com Deus da salvação, não é isso não. Porque a Bíblia diz que Deus é quem opera em nós, tanto querer quanto realizar. O que eu estou querendo dizer é que há dois elementos na conversão: o arrependimento e a fé. São os dois elementos da conversão. E o que é arrependimento? Arrependimento tem três elementos. Arrependimento implica na sua razão, na sua emoção e na sua vontade. Então Deus toca o seu intelecto, Deus toca a sua emoção, Deus toca a sua vontade. O que é arrependimento? É mudança de mente, é tristeza pelo pecado e é mudança de atitude. Se faltar um desses elementos, não houve arrependimento. Eu vou explicar. Por exemplo, Judas Iscariotes, quando ele traiu Jesus, ele reconheceu o erro dele? Reconheceu. Reconheceu. Não só reconheceu, ele proclamou isso. Ele foi lá buscar os sacerdotes: olha, eu traí sangue inocente. Eu não quero mais esse dinheiro. Isso é problema seu. Jogou o dinheiro no chão, não quer mais. Segundo lugar, então, ele teve o primeiro lado do arrependimento. Mudança de mente. Ele teve o segundo aspecto do arrependimento. Ele sentiu tristeza pelo pecado? Sentiu. Muita tristeza. Muita tristeza. Mas por que o arrependimento de Judas não foi completo? Porque faltou o terceiro elemento. Qual o terceiro elemento? Volição. É dar meia volta e voltar-se para Deus. Se ficar apenas no entendimento e na emoção, isso não é arrependimento, isso é remorso. Qual a diferença entre Judas e Pedro? É que Judas, a diferença básica do pecado não existe, é a mesma. Trair e negar é a mesma coisa. O aspecto de Pedro é que Pedro não só reconheceu o erro, sentiu tristeza pelo erro, chorou por ele, mas ele se voltou para Jesus. Houve o elemento da volição, da volta. Esta igreja se arrepende e esta igreja crê. Ou seja, essa igreja se converte. Esta igreja é convertida. Essa é a conversão. Mas conversão de quê para quem? Conversão dos ídolos para Deus. É muito interessante notar o seguinte, irmãos. Tessalônica é uma cidade grega. Ficava a 80 quilômetros, basicamente, de Atenas, onde estava o Monte Olimpos. E onde no cume desse monte ficava Zeus, chamado o grande Deus. E diziam os estudiosos da mitologia grega, que quando Zeus sacudia a sua cabeleira ondulante, o Monte Olimpos tremia. Era um povo que tinha muitos deuses, muitos ídolos. Era um povo prisioneiro da idolatria. E quando Paulo chega com o evangelho em Tessalônica, eles deixam esses ídolos mortos e passam a adorar o Deus vivo. Eles deixam esses ídolos inúteis e passam a adorar o Deus que tem controle dos céus e da terra. Eles saem da idolatria e entram para o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Seus olhos são absolutamente abertos. Mas notem vocês, em terceiro lugar, que eles se convertem com que finalidade? Deixando os ídolos, vos convertesses a Deus para, e aí tem a finalidade, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Note você o terceiro ponto aí. Terceiro ponto, um serviço diligente. Os tessalonicenses abandonaram os ídolos e se converteram a Deus, não para viverem sem compromisso, mas para servir o Deus vivo e verdadeiro. Eles abraçaram uma fé operosa. Isso é conversão. Conversão não é apenas para abraçar a salvação. Conversão é para você receber a salvação e passar a servir a Deus. Passar a ser uma bênção nas mãos de Deus. Um modelo para os outros. E uma caixa acústica de Deus a reverberar a voz do Evangelho por todo o mundo. Finalmente, a última lição que nós vamos aprender com esta igreja. Uma expectativa gloriosa. Olha o versículo 10 comigo. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Preste atenção nisso. Antes da conversão, aqueles tessalonicenses eram pessoas sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora eles recebem uma viva esperança. Eles estão firmes na esperança. E aqui tem 3 pontos que eu gostaria de destacar. Primeiro, a expectativa
da segunda vinda de Cristo. Note você aí a expressão, para aguardardes dos céus o seu Filho. Essa palavra aguardar aí é uma palavra muito importante. Ela significa uma espera feliz, com paciência e com confiança. Eles não apenas esperavam a volta de Jesus, eles estavam preparados para a volta de Jesus. A palavra aguardar aí é a mesma palavra que era usada para aguardar um hóspede. Quando você tem um hóspede muito querido, que você o considera muito e o honra muito, e ele manda um telegrama para você, olha, eu vou chegar em sua casa, eu vou passar um tempo com você. O que é que você faz? Você prepara a casa, você prepara o quarto, você disponibiliza tempo na sua agenda para estar com ele, você prepara uma refeição especial. Esse visitante não chega e apanha você despreparado, ou desprevenido, ou até de surpresa. Você está aguardando, você está preparado e você está ansioso para que ele chegue. É exatamente esta palavra que Paulo empregou para dizer, para aguardardes dos céus o Senhor Jesus Cristo. É dessa maneira que a igreja aguarda. Alguém perguntou para John Wesley, o que é que você queria fazer, gostaria de estar fazendo quando Jesus voltar? Ele disse, eu gostaria de estar fazendo o que faço todo dia. Porque todo dia eu estou esperando a volta do Senhor Jesus. Esta, irmãos, era uma convicção de Paulo e da igreja primitiva. A volta iminente do Senhor Jesus. Notem que eles estão aguardando não sinais, eles estão aguardando o Salvador. Essa é a expectativa da igreja, Jesus vai voltar. E se você ler na Bíblia, você percebe que essa é uma promessa para agora, para hoje. Venho sem demora, eis que cedo venho. A igreja tinha essa expectativa, e essa expectativa da segunda vinda de Cristo era um dos principais elementos que levava a igreja a viver em santidade, aguardando e apressando o dia da volta do Senhor. Segunda coisa, a base para a expectativa da segunda vinda de Cristo, é maravilhoso entender isso, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Paulo linka a ideia da segunda vinda com a ressurreição, porque não tem a mínima razão de você acreditar na segunda vinda se você não crê na ressurreição. Por que Paulo coloca isso? Porque lá em Tessalonicenses, ou lá em Tessalônica, a doutrina da ressurreição estava sendo questionada. Então ele diz o seguinte, nós temos base para esperar a segunda vinda, porque este Jesus ressuscitou dentre os mortos, e se ele ressuscitou dentre os mortos, e voltou para o céu, e está no céu, ele virá do céu, para nos levar para o céu, e então a ressurreição é uma garantia clara da segunda vinda, é uma prova inequívoca da segunda vinda. Terceiro lugar, o livramento que a igreja terá quando da segunda vinda de Cristo, e ele diz aí, que nos livra da ira vindoura. Irmãos amados, eu preciso entender isso aqui com vocês, porque esse conceito não é simples e nem é fácil. O que é a ira de Deus? Nós temos muita dificuldade em entender esse ponto, porque a ideia que nós temos de Deus é de um Deus amoroso, todo amor, e a Bíblia diz que Deus é amor. Segundo, porque a ideia de ira está muito ligada à nossa natureza pecaminosa. O que é ira para você e para mim? É uma emoção forte, fruto de um orgulho ferido, uma explosão de fúria caprichosa, muitas vezes uma emoção descontrolada, de uma pessoa zangada. Mas não é isso que é ira para Deus. Deus nunca fica descontrolado. Deus nunca perde o controle. Deus nunca tem ira caprichosa. Deus nunca fica com orgulho ferido. A ira de Deus é uma justa reação de Deus diante do mal. A ira de Deus é dirigida contra o mal e não é uma ira arbitrária. Daí, a Bíblia fala de que Deus está irado. E você lê Apocalipse e você lembra lá que o cálice da ira de Deus está enchendo. E quando Jesus voltar, aqueles que viveram longe dele, que zombaram dele, que escarneceram dele, que rejeitaram a sua santa palavra, enfrentarão a ira do Cordeiro.
Você se lembra lá em Apocalipse 6, que quando as colunas do universo estão abaladas, e quando o universo está se desfazendo, quando o mundo está entrando em colapso, os ímpios estão desesperados, tentando se esconder em cavernas, e eles estão com medo e apavorados, não é porque o mundo está desabando na cabeça deles, não é. Eles estão desesperados porque dizem, chegou o grande dia da ira do Cordeiro. E Amós vai dizer então que esse dia será dia de trevas e não de luz. Será dia de juízo e não de livramento. De tal maneira que Paulo vai dizer para a igreja o seguinte, olha, vocês estão aguardando a volta do Senhor Jesus, e esse Jesus é o Jesus que nos livra da ira vindoura. De que maneira nos livrou da ira vindoura? Quando ele morreu na cruz, quando você o recebeu, quando você foi justificado, a ira de Deus foi tirada de sobre você, e o favor de Deus foi colocado sobre você. Não tem mais ira, não tem mais juízo, não tem mais condenação. Por isso nós temos plena segurança, plena confiança, e podemos aguardar a volta do Senhor Jesus com o coração feliz, com o coração alegre. Irmãos, eu queria concluir dizendo que o meu desejo é que as marcas dessa igreja que nasceu num parto de dor, mas cresceu vigorosamente e fez ecoar a mensagem do Evangelho em todo o mundo, possa ainda hoje inspirar a nossa igreja, esta igreja, as igrejas aqui representadas, a se voltarem para Deus e a fazerem a obra de Deus com alegria, com humildade e na dependência do Espírito Santo do Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém.